Estamos ao vivo, pessoal. Já? Já. Bom dia. Abriu, sem aviso, não teve nem contagem regressiva. Pois é, hoje. Verdade. Bom dia, muito bom dia a todos, meus irmãos e queridos que estão aqui conosco. Bom dia especial aqui para o pastor Rodolfo, pastor Aguinaldo e Jonatas. Hoje, começando mais uma escola bíblica dominical. Um bom dia a todos vocês e vamos aí na graça do Senhor. amém. Bom dia Guilherme, bom dia. Jonas, eu já falei bom dia hoje. Acho que eu nem falei bom dia para ele. Bom dia, pastor Rodolfo. Bom dia, né? A gente dorme junto, né? Então, tá. Bom dia, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Um prazer ter vocês aqui nessa manhã para mais esse estudo. Nosso desejo é que seja um tempo mesmo de grande aprendizado e edificação para a nossa vida. Então aproveite esse tempo aí para crescer no conhecimento e na graça do nosso Salvador. Amém. Bom dia, pastor Aguinaldo, bom dia, Jonas. Embora eu já tenha falado bom dia para eles hoje, mas vamos nos mostrar diante das câmeras educadinhos, né? Isso aí. Então, um bom dia também para você, Guilherme, e um bom dia, irmãos. Graças a Deus por esse momento que o Senhor nos permite de aqui estarmos mais uma vez juntos, dispostos a aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar por meio da sua palavra. E a nossa oração é que, por meio do Espírito Santo, Ele possa mais uma vez trabalhar em nossos corações e nos firmar um pouco mais ainda sobre a rocha que é Cristo. Amém. Amém. É isso aí. Deixa eu dar Então meu bom hoje... dia aqui. Ah, desculpa, cara. Eu tava tão acostumado que você tava sem microfone esses dias que eu tava atropelando já. Sem problema. Então, bom dia. Bora, desculpa aí. Pessoal que está aí com a gente hoje. Bom dia, essa mesa maravilhosa de grandes teólogos brasileiros. Oh, Espero que hoje seja mais um estudo muito bom, com a graça de Deus, que a gente possa sair daqui mais próximos do que Deus espera de nós. amém. Amém. Muito bom. Hoje, então, continuando a nossa série aí dos Fundamentos da Fé Cristã, a segunda parte, a segunda sessão, né? Como é que chama? A segunda temporada. Isso. E aí, hoje a gente chegou num tema que a gente vem ali resvalando nele em algumas outras transmissões, mas hoje a gente vai falar mais profundamente. O pastor Rodolfo vai trazer um estudo para nós, justamente, né, sobre o seguinte: Jesus morreu por todos. É isso mesmo que a Bíblia diz? Por todos, todo mundo, o mundo inteiro? Como é que a gente interpreta todas essas questões aí linguísticas também, do como o texto está escrito, como devemos interpretá-lo corretamente? Então, esse é o tema aí, pastor Rodolfo, pastor Aguinaldo, o que a gente pode aguardar hoje dessa explanação aí? Rapaz, esse é um dos... se já há controvérsias a respeito da eleição incondicional, a gente bota um pouquinho mais de fogo no parquinho quando a gente chega nesse ponto aqui, que é a respeito da expiação limitada. Que de fato é isso, pois há uma perspectiva que diz que Jesus morreu por todos, outra corrente, a nossa, vai dizer que o sacrifício dele é limitado, e aí depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aí as discussões se aprofundam basicamente sobre a extensão, né, do sacrifício de Cristo. E aí, ao longo do tempo, inúmeras discussões a respeito disso, e a nossa intenção, como o pastor Aguinaldo falou já muito bem no domingo passado, não é fazer especulação, não é dizer que nós somos melhores enquanto teólogos, mas é o que o título propõe, é olhar para a Bíblia e vermos o que ela fala a respeito da eficácia do sacrifício de Cristo. Com certeza, e esse tema é fundamental, né? Porque se você não entender o que realmente Cristo fez, você vai ter interpretações equivocadas sobre as implicações daquilo que Cristo fez. Exato. Na verdade, assim, eu fico impressionado todas as vezes que eu vou estudar esse tema, como aqueles nossos irmãos lá do século XVII, os teólogos holandeses lá, foram felizes quando definiram essas questões a respeito da salvação, porque eles tocaram naqueles pontos que são realmente fundamentais. E assim como lá no primeiro estudo dos 5 pontos do calvinismo, nós enfatizamos que a compreensão
da profundidade do pecado na vida do homem é fundamental para entender a salvação, compreender também o que Cristo fez na cruz do Calvário, o que foi a morte dele, vai também ser fundamental para você entender a doutrina da eleição e a doutrina da salvação. E embora muitas pessoas não saibam, o senso comum, o conhecimento genérico sobre o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, está, na maioria das vezes, muito distante do que realmente a Bíblia ensina. Né? Então muitas pessoas pensam em Jesus como um mártir. Aliás, até uma música clássica, né, dos anos 80 foi muito criticada depois por causa disso, que dizia que Jesus era o mártir da paz, ou que Jesus foi um grande exemplo, um grande modelo de amor. Todas essas perspectivas esbarram no ensino da Escritura. E então estudar hoje o que a Bíblia diz sobre o que é a morte de Jesus e como ela alcança as pessoas vai ser fundamental. Mas eu estou falando muito, deixa o pastor Rodolfo apresentar o tema. Né? É isso aí. Então, quero só lembrar a todos vocês, hoje o pastor Rodolfo vai trazer esse estudo, mas você pode acompanhar o slide que está publicado no nosso aplicativo. Se você não tem, baixe na sua loja de aplicativos aí do seu sistema operacional de celular, e você pode ter acesso aos também materiais passados, e o de hoje você pode aproveitar para auxiliar no acompanhamento aí da aula de hoje, tá certo? Bom, a gente vai seguir a dinâmica de toda a nossa escola dominical, de sempre. O pastor Rodolfo vai trazer essa explanação agora e no final a gente volta com as perguntas. Então, os irmãos fiquem à vontade para no chat compartilhar, além de compartilhar e curtir, por favor, faça isso se puder agora, mas também você pode deixar o seu comentário e a sua pergunta. Pedimos apenas que você identifique a sua pergunta com uma bolinha vermelha para facilitar a nossa seleção aqui. Perfeito. Tá certo? Então, sem mais enrolações aqui ou delongas, vamos em frente. Pastor Rodolfo, que Deus abençoe e a gente se fala no final. Abraço. Amém. Bom estudo. Amém. Obrigado, irmãos. Então, como você pode ver então nesse primeiro slide, eu quero então que nós analisemos esse caminho que nós estamos aqui tentando trilhar, né, nessa segunda temporada da série Fundamentos da Fé Cristã, porque de fato tudo o que nós estamos apresentando aqui, ele procura seguir um caminho lógico, uma sucessão de acontecimentos a respeito da obra de Cristo. Então, nós começamos lá na nossa primeira transmissão dessa série, falando um pouco do histórico do desenvolvimento das doutrinas da graça, de onde surgiu, qual era o contexto, quais eram as controvérsias, que vimos que foram algumas questões levantadas pelos discípulos de Jacó Arminius, e então reuniu-se o Sínodo de Dort para então tratar dessas questões, e a partir o resultado do Sínodo de Dort foi aquilo que nós hoje conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. E então, a partir disso, nós começamos então a estudar de forma mais detalhada cada um desses pontos. E como nós temos falado em todas as nossas transmissões, é de suma importância para nós entendermos de fato a salvação, a nossa fé, a obra de Cristo, começarmos pelo ponto certo, que é a depravação total. Porque é somente a partir do momento em que nós entendemos a extensão e a profundidade do pecado, os danos que ele provocou em nós, é que a verdade da salvação e a sua importância se tornam mais claras em nós. Porque quando nós não temos uma compreensão correta do pecado e os seus danos sobre nós então não vamos ter uma compreensão clara da necessidade, da importância da salvação. A partir disso, nós então, trilhando esse caminho, chegamos na eleição incondicional. Todos estão perdidos,
todos estão destituídos da graça de Deus, todos estão mortos nos seus delitos e pecados, todos estão condenados à destruição eterna, e Deus, então, antes da fundação do mundo, elege alguns para serem alcançados pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E então, a partir dessa eleição incondicional, ou seja, não baseada em qualquer mérito ou em qualquer coisa no homem, mas unicamente pautada no amor de Deus, nós chegamos então no ponto que é a expiação limitada, e ela então nós vamos procurar entender um pouco mais a respeito dessa doutrina nessa manhã. E aí a gente chega ao tema da nossa transmissão de hoje, pois é muito comum ouvirmos essa afirmação: Jesus morreu por todos. Mas aí, diante dessa afirmação, nós então devemos fazer essa pergunta: mas é isso mesmo que a Bíblia ensina? Porque, como falamos anteriormente, é de suma importância, meus irmãos, que nós não deixemos de olhar para a Escritura, de contemplar aquilo que ela ensina, seja ela transmitida por meio dos lábios de quem for. Nós precisamos ter aquela postura que os irmãos lá de Bereia, Atos capítulo 17, tiveram, que quando Paulo pregando, eles estavam olhando na Escritura, observando a Escritura para saber se aquilo de fato era a verdade. E então, diante dessa afirmação, Jesus morreu por todos, nós precisamos nos questionar: é isso mesmo que a Bíblia ensina? E a partir dessa pergunta levantada, nós irmos para a Escritura e então estudarmos a respeito do assunto. E então, fazendo isso que nós estamos agora propondo nesse momento, nós vamos então iniciar lendo o texto de João, capítulo 17, versículos 6 a 9, que vai então começar a nos dar essa direção. E lá está assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, no nome de Jesus, nós pedimos mais uma vez a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale a nós, que o Senhor, ó Deus, nos dê um coração ensinável, pois muitas vezes, ó Deus, diante daquilo que às vezes nos incomoda ou que não conhecemos, o nosso coração se torna resistente aos ensinos do Senhor. Por isso, ó Deus, no nome de Jesus, quebra qualquer barreira que nos impeça de, nessa manhã, sermos ensinados, instruídos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É em teu nome, ó Cristo, que oramos. Amém. Então, irmãos, como falamos, no começo aqui do nosso bate-papo, um dos pontos mais controvertidos da teologia reformada tem a ver com a expiação limitada. E este tem sido um problema para muitos cristãos. E muitos cristãos que inclusive dizem abraçar a maioria das doutrinas do calvinismo, mas que quando chega nesse ponto, eles acabam abandonando o barco. Eles referem-se a si mesmos como calvinistas de 4 pontos. Eles creem que a Escritura se refere à depravação total, à eleição incondicional, à graça irresistível e à perseverança dos santos. Mas quando chega na questão da expiação limitada, eles então acabam por afirmar, às vezes não de forma declarada, às vezes de forma velada,
mas que a expiação limitada não é um ensino que provém da Escritura. Mas confesso que é difícil imaginar que a pessoa possa entender os outros 4 pontos do calvinismo e negar a expiação limitada. E como já foi observado, a eleição em si, ela não salva ninguém, ela apenas destaca pecadores para a salvação. Aqueles que foram escolhidos pelo Pai e dados ao Filho para serem redimidos, precisam ser redimidos para eles serem salvos. E para assegurar então a sua redenção, Jesus Cristo veio ao mundo, tomou sobre si a natureza humana, para que então pudesse identificar-se com o seu povo e agir como seu representante e o seu substituto. Então, dentro desse assunto, uma primeira pergunta que surge é: o que é expiação? O que vem a ser esse termo? E o sentido da ideia que envolve essa palavra é o processo de reunião, de junção de 2 partes que antes estavam separadas para que agora formem uma unidade. E isso nos identifica bastante, porque por pecado, Gênesis 3, nos separa da comunhão com Deus, da intimidade, do relacionamento com Deus. E essa expiação, ela tem como finalidade agora nos trazer novamente a comunhão, a nos juntar novamente com o Senhor, a formarmos uma unidade com Ele. Porque o pecado havia estabelecido essa separação e alguma coisa precisava ser feita para remover a culpa do pecado e restabelecer a união entre Deus e o homem. Portanto, quando nós falamos a respeito de expiação, nós estamos nos referindo à obra que foi feita para reconciliar homem com Deus. Então, nós podemos definir a expiação como essa doutrina bíblica, segundo a qual Jesus tomou o lugar dos pecadores, a culpa deles lhe foi imputada e a punição que mereciam foi transferida para ele. A doutrina da expiação, ela vai afirmar que o sacrifício de Jesus foi feito em lugar do homem pecador, com o objetivo de oferecer a Deus um pagamento, uma indenização ou reparação para satisfazer as exigências da justiça divina. Mas nós temos, dentro desse assunto da expiação, depois dessa nossa definição, nós temos então algumas particularidades a respeito dessa obra. E a primeira delas é: o sacrifício de Jesus foi uma substituição penal, isto é, ele sofreu o castigo que deveria cair sobre o pecador. Ele tomou sobre si as nossas dores. Isso significa que essa expiação, ela foi vicária e não pessoal. Ela seria pessoal se a expiação tivesse feita pelo próprio pecador, por mim, por você. Mas como o pecador não tinha as condições necessárias para satisfazer a justiça de Deus, Jesus assumiu a tarefa de ser o seu vicário, isto é, o seu substituto. E é esse o ensino que nós encontramos na Escritura. Nós precisamos também entender que amor e justiça são 2 atributos de Deus. O próprio pastor Aguinaldo, na fala inicial dele, falou muitas vezes dessa compreensão elevada demais, ou essa ênfase exacerbada do amor de Deus, esquecendo-se também desse outro atributo do Senhor que é a justiça. Em Deus, amor e justiça assumem proporções infinitas. E a pergunta então é: mas como aplicar a mais alta justiça a quem se ama com um profundo amor? Deus, sendo justo, não poderia fechar os olhos para os pecados dos homens. Ele não poderia simplesmente fazer de conta que o homem não era pecador.
sendo ele justo, santo, reto, ele não pode tolerar o pecado. O pecador ainda tinha que sofrer as consequências eternas da sua transgressão. Mas Deus também é infinitamente amoroso. Deus não tem prazer na perdição do ímpio. Por isso, ele então providenciou um meio para salvar esse homem pecador. E ele fez isso enviando o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Nossos pecados, de maneira alguma, ficaram impunes. Jesus sofreu a pena em nosso lugar. Extasiado diante de tão grande amor, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5, escreveu o seguinte, que você pode acompanhar aí na tela. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, dificilmente alguém morreria por um justo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O último ponto, então, a respeito disso é que Deus é justo, mas é também o justificador de quem tem fé em Jesus. Mas a segunda particularidade, então, dessa expiação é que o sacrifício de Jesus ele inclui tanto a sua obediência ativa quanto a sua obediência passiva. A sua obediência ativa consiste em tudo o que ele fez, vivendo uma vida sem pecado, em perfeita comunhão com o Pai. A sua obediência passiva inclui tudo o que ele sofreu no lugar do pecador. Mas também precisamos nos lembrar que quando nós falamos sobre o sacrifício que Cristo fez em nosso lugar, às vezes nós só nos lembramos de sua morte na cruz. Mas o sacrifício de Cristo foi muito maior do que isso. O sacrifício começou quando ele deixou o seu trono na glória e tornou-se ali um embrião no ventre de Maria. E só foi concluído quando, ao terceiro dia, ressuscitou de entre os mortos e continua com a sua ascensão, onde ele foi novamente introduzido à destra do Pai. Evidentemente, a sua morte foi o vale mais profundo do seu sofrimento, mas o seu sofrimento de modo algum se resume exclusivamente à sua morte. Seguindo, nós então precisamos, dentro desse assunto da expiação limitada, entendermos a respeito do ofício sacerdotal de Cristo. E nós, de maneira alguma, podemos abordar esse assunto sem nos lembrarmos também dessa particularidade do ofício de Cristo, que é o sacerdócio, pois ele reuniu em si os três grandes ofícios do Antigo Testamento: o ofício de rei, o ofício de profeta e o ofício de sacerdote. E lá no breve catecismo, na pergunta 25, diz o seguinte: como exerce Cristo as funções de sacerdote? Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez em sacrifício, para satisfazer a justiça divina, reconciliar-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. E essa ideia do sacerdócio, ela começa lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus institui o sacerdócio. E ele o institui como um meio para que o pecador pudesse se aproximar dele. Lembre-se, o homem está morto nos seus delitos e pecados, separado de Deus, mas Deus agora começa a chamar esse povo para perto de si. E então, esse homem pecador, Deus providencia então um meio, um mediador, para que então pudesse interceder por esse povo ao próprio Deus. E a função do sacerdote era oferecer sacrifícios e fazer a intercessão. Tanto o sacerdote como o animal inocente que era sacrificado, o seu sangue que era derramado, apontavam para a obra que Jesus viria a fazer mais tarde.
Mas lá em Isaías 53, nós vemos a respeito dessa particularidade do servo sofredor, dessa ideia que Jesus reuniria em si. Ele seria o sacerdote, o oficiante, mas ele também seria aquele que sofreria, aquele que ele seria o próprio sacrifício. E lá, profeticamente, é descrito que o sofrimento vicário do servo do Senhor. Esse servo, como diz Isaías 53, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é no Novo Testamento que nós então entendemos que o servo sofredor é Jesus Cristo, que se ofereceu como sacrifício para a nossa salvação. Mateus 8, Marcos 15, Lucas 22, 1 Pedro, Apocalipse falam dessas verdades. E João Batista também refere-se e apresenta a Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas no Novo Testamento, um livro que mais revela e fala a respeito desse sacerdócio de Cristo é o livro de Hebreus. Lá o autor vai enfatizar a respeito desse ofício sacerdotal de Cristo, porque lá ele vai falar que Jesus é o grande sumo sacerdote, em outras palavras nós poderíamos dizer que ele é o sumo sacerdote, que o sacerdócio de Cristo ele é superior ao sacerdócio da antiga aliança, que o sacerdócio de Cristo ele é eterno, que o seu sacrifício não se repete, porque ele é perfeito e eficaz. Mas algumas peculiaridades também a respeito desse sacerdócio de Cristo. E ele é peculiar, o que é peculiar no sacerdócio de Cristo é que ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e o sacrifício. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício para a nossa eterna salvação. O próprio Senhor Jesus declara isso, e João registrou lá no capítulo 10, onde diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Mas temos também, a respeito do ofício sacerdotal de Cristo, a perenidade dessa obra. A obra sacerdotal de Cristo não se limita ao seu auto-oferecimento, ao ser o oficiante e sacrifício pelos nossos pecados. Ele continua a sua obra sacerdotal como nosso intercessor junto ao Pai. Conforme nós já temos visto ao longo das nossas transmissões, nós precisamos de um mediador. Na série de mensagens que o pastor Aguinaldo também tem pregado em Hebreus, nós temos visto que desde o Antigo Testamento há essa necessidade de um mediador, de um intercessor entre Deus e os homens, para que esse intercessor leve diante de Deus as nossas petições. E Jesus Cristo é hoje o nosso grande intercessor. Em Romanos 8, Paulo diz: Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. O autor da Epístola aos Hebreus, que diz que Jesus tem um sacerdócio eterno e imutável, vivendo para sempre para interceder pelos salvos. E João, agora lá na sua primeira carta, no capítulo 2, diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas então, depois disso,
como nós podemos definir a expiação limitada? Qual é o conceito que está por detrás dessa doutrina? É importante nós ressaltarmos que nós cremos que Jesus morreu para salvar os eleitos e apenas os eleitos. A expressão expiação limitada não significa que a obra expiatória de Cristo tenha sido incompleta ou imperfeita. A obra de Cristo foi completa e foi perfeita. O termo limitada se aplica apenas à extensão da expiação. Daí a afirmação de que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação da humanidade toda, mas é eficiente para salvar apenas os eleitos. E nós insistimos nisso. A expiação limitada não significa uma limitação da obra de Cristo. Pelo contrário, estamos realmente apresentando um ponto de vista mais elevado sobre a obra de Cristo no Calvário, quando dizemos que a morte de Cristo realiza alguma coisa na realidade, não apenas na teoria. Pois aqueles que vão afirmar que Jesus morreu por todos, os efeitos do sacrifício de Cristo são somente teóricos e não reais. A expiação, nós cremos, foi autêntica, vicária e também substitutiva. Ela não foi uma expiação possível e teórica que, para ser eficaz, depende da ação do homem. E então, fazendo uma comparação entre as duas principais perspectivas hoje a respeito da expiação, nós vamos falar um pouquinho sobre a expiação geral. Jesus morreu por todos, em contraste com a expiação limitada. E como já temos visto até aqui, e vamos continuar mais adiante analisando a Escritura, nós vamos ver que na Escritura o ensino que emana dela é o da expiação limitada. Então, na expiação geral, que é defendida pelos nossos irmãos arminianos, e eu gosto de destacar essa questão de irmãos, porque alguns chegam ao ponto de dizer que nós não o podemos considerar como os nossos irmãos, mas estão completamente equivocados. Os nossos irmãos arminianos, eles vão falar que, primeiramente, a obra redentora de Cristo tornou possível a salvação de todos, mas, na verdade, não assegurou a salvação de ninguém. Por quê? Porque depende da resposta humana. Mas na expiação limitada, defendida por nós, os calvinistas, a obra redentora de Cristo foi intencionada para salvar somente os eleitos e, de fato, assegurou a salvação destes. Não há qualquer dúvidas que os eleitos de Deus são alcançados pela graça mediante a fé, são regenerados pelo Espírito Santo, justificados e convertidos. Os arminianos, em segundo lugar, vão dizer que, embora Cristo tenha morrido por todos os homens em geral e em favor de cada um em particular, somente aqueles que creem nele são salvos. Ou seja, aqueles que se dispõem a reconhecer isso. Na expiação limitada, entre os calvinistas, vai dizer que a morte de Cristo, ou a sua morte, foi um sofrimento substituto da penalidade do pecado no lugar de certos pecadores específicos. Os arminianos vão dizer, em terceiro lugar, que a morte de Cristo capacitou a Deus a perdoar pecadores na condição de que creem, mas na verdade não removeu, expiou o pecado de ninguém. No calvinismo, além de remover o pecado do seu povo, a redenção de Cristo assegurou tudo o que é necessário para a sua salvação, incluindo a fé que os une a Ele. Por fim, os arminianos vão afirmar que a redenção de Cristo só se torna efetiva se o homem escolhe aceitá-la. Os calvinistas e a Escritura
e principalmente a Escritura, e a partir dela os calvinistas chegaram a essa conclusão, melhor dizendo, diz que o dom da fé é infalivelmente aplicado pelo Espírito a todos por quem Cristo morreu, deste modo garantindo a sua salvação. A partir disso e de tudo essa construção que a gente vem fazendo ao longo dessa nossa transmissão, vamos então agora passar a observar essa doutrina da expiação limitada na Escritura. Porque esse é o tema da nossa transmissão e é isso que nós temos tentado fazer aqui ao longo das nossas transmissões. O esforço de não sermos aqui meramente especulativos, mas sim de olharmos para a Escritura e percebermos aquilo que ela fala a respeito do assunto a partir disso. Então, a primeira perspectiva que a Bíblia nos ensina é: Cristo veio não para capacitar os homens a se salvarem a si mesmos, mas para salvar pecadores. E isso, irmãos, nos faz então entender o porquê dessa expiação limitada. Cristo veio não para capacitar os homens a se salvarem a si mesmos, mas para salvar pecadores. Isso nós vemos em Mateus capítulo 1, onde diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Lá em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A missão de Cristo, irmãos, era de salvar os eleitos. Não tivesse havido um número fixo de contemplados por Deus quando ele designou que Cristo morresse, então os efeitos da morte de Cristo teriam sido incertos. É possível que a missão de Cristo tivesse sido uma tristeza e completo fracasso. A propiciação de Jesus e a sua intercessão são obras conjuntas do seu sumo sacerdócio. Ele explicitamente exclui os não eleitos da sua grande oração como sumo sacerdote. Lá em João 17, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. A pergunta é: Cristo morreu por aqueles por quem ele não orou? E a resposta é não, de forma alguma. A questão essencial aqui diz respeito à natureza da oferta de Jesus. A oferta de Jesus inclui tanto expiação quanto a propiciação. Expiação envolve a remoção que Cristo fez dos nossos pecados, ou seja, para fora de nós. Propiciação envolve uma satisfação pelo pecado perante ou na presença de Deus. O arminianismo tem uma oferta que é limitada em valor, não cobre o pecado dos incrédulos. Se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, se ele expiou todos os nossos pecados e propiciou todos os nossos pecados, então todos seriam salvos. Mas uma oferta potencial não é uma oferta verdadeira. O maior problema às vezes, que as pessoas acham é com a expiação definida ou limitada, é quando se deparam em textos da Escritura que falam que Cristo morreu por todos ou pelo mundo todo. Entretanto, o mundo por quem Cristo morreu não pode significar a família humana inteira. Deve-se referir-se à universalidade dos eleitos, ou seja, dos eleitos que se encontram em todo povo, em toda tribo, em toda língua ou em toda nação. Ou também a inclusão dos gentios
junto aos judeus. Nós precisamos nos lembrar de que um dos pontos cardeais importantes do Novo Testamento refere-se à inclusão dos gentios no plano da salvação de Deus. A salvação era dos judeus, mas não restrita aos judeus. Onde quer que seja dito que Cristo morreu por todos, algum limite precisa ser acrescentado, ou a conclusão teria de ser o universalismo ou a mera expiação potencial. A expiação de Cristo foi real, ela efetivava tudo o que Deus e Cristo pretendiam dela. O desígnio de Deus não foi e não pode ser frustrado pela incredulidade humana. O Deus soberano, soberanamente, enviou seu Filho para propiciar pelo seu povo. Mas uma segunda lição que nós podemos retirar da Escritura a respeito da expiação limitada é que Jesus deu a vida pelas suas ovelhas. Há muitas passagens bíblicas que apoiam a verdade que o propósito de Deus na morte de Cristo incluía o ajuntamento de um povo da nova aliança por meio da graça irresistível, que é outro ponto que nós vamos ver nos domingos adiante. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, nós lemos o seguinte: assim como o Pai me deste a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E isso, irmãos, não é o mesmo que dizer eu dou a vida por todas as pessoas. No Evangelho de João, as ovelhas não são todas as pessoas. Nem a palavra ovelha se refere àqueles que haviam usado do seu suposto poder de autodeterminação para produzirem a fé em si mesmo. Em vez disso, as ovelhas são aquelas que Deus escolheu e deu ao Filho. Olha só o que João 6 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vemos isto em João 10, 26, onde lemos que Jesus disse: vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Em outras palavras, ser uma ovelha capacita a pessoa a crer e não o contrário. Portanto, as ovelhas não se tornam primeiramente ovelhas por crerem, elas são capazes de crer porque são ovelhas. Por isso, quando Jesus disse, dou a minha vida pelas ovelhas, as suas palavras significam, por meio do meu sangue, eu compro aqueles que o Pai me deu e obtenho a fé e todas as bênçãos que são dadas àqueles que estão unidos a mim. João 17 segue na mesma direção. Ali, Jesus limita sua oração às suas ovelhas, àqueles que o Pai lhe deu. Olha só, em João 17, nos versículos 6, 9 e 19, diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e a favor deles eu me sacrifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. A santificação, em vista nessas palavras, era a morte de Jesus que ele estava para sofrer. Portanto, Jesus estava dizendo que a sua morte visava especificamente àqueles em favor de quem ele orava. Por estes ele se santificou, por esses ele deu a sua vida. Terceiro, Jesus morreu para reunir os filhos de Deus. João nos fala de uma profecia do sumo sacerdote que expressa essa ideia. Lá no capítulo 11 ele diz: nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo,
Mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A partir dessa verdade, alguns pontos para nós aqui destacarmos. Primeiro, há filhos de Deus espalhados por todo o mundo. Estes são as ovelhas, aqueles que o Pai deu ao Filho e trará irresistivelmente a Jesus. Jesus morreu para reunir estas pessoas em um único rebanho. É a ideia que vemos em João capítulo 10, dou a minha vida pelas ovelhas. Mas um segundo ponto é que o reunir mencionado em João 11 e o conduzir são a mesma obra de Deus. Ambas compõem o propósito divino da cruz de Cristo. Cristo não morreu para tornar isso possível, mas para fazer isso acontecer. Em 1 João 2 diz, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E em terceiro lugar, o mundo inteiro que vimos aqui em 1 João é correspondente com filhos de Deus que andam dispersos. Portanto, é natural pensarmos que o objetivo do apóstolo João, lá na sua primeira carta, é enfatizar que a obra propiciatória de Deus em Cristo não é paroquial, como se ele estivesse falando ou interessado apenas nos judeus, ou em uma única classe, ou em uma única raça. Em quarto, nenhum grupo humano pode dizer, Ele é a propiciação apenas pelos nossos pecados. Não, a obra propiciatória de Cristo tem o propósito de reunir pessoas do mundo inteiro. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, conforme lemos lá em João, de todo o mundo. São as ovelhas em favor das quais ele morreu, os filhos de Deus, redimidos que estão entre os dispersos, o povo comprado de toda tribo, língua, povo e nação. Mas em quarto, um resgate por muitos. Preste atenção nisso. Um resgate por muitos. Lá em Apocalipse, capítulo 5, diz, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Em Mateus 26, 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E em Isaías 53, 12, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. E então, já caminhando para nós encerrarmos, meus irmãos, diante de tudo isso, da expiação geral, defendida pelos arminianos, e a expiação limitada, defendida pelos calvinistas, quem realmente limita a expiação? Com base em tudo isso que vimos até aqui, lógico, de forma bem panorâmica e limitada, quem realmente limita a expiação? Torna-se evidente, diante de tudo que nós vimos, que não é o calvinista que limita a expiação, e sim aqueles que negam que a morte expiatória de Cristo realiza o que eu e você necessitamos desesperadamente, ou seja, a salvação da nossa condição de morte, da dureza e da cegueira sob a ira de Deus. Eles limitam o poder e a eficácia da expiação para que possam dizer que ela foi realizada até mesmo em favor daqueles que morrem em incredulidade e são condenados.
a fim de dizer que Cristo morreu da mesma maneira em favor de todos os homens, eles têm de limitar a expiação de Cristo a uma mera possibilidade, a uma mera oportunidade de salvação, se os homens caídos por si mesmos puderem escapar da sua morte, da sua rebelião e pelos seus próprios esforços obterem fé não produzida pela cruz. Por outro lado, nós não limitamos o poder e a eficácia da expiação. Pelo contrário, afirmamos que na cruz Deus tinha em vista a redenção concreta, eficaz dos seus filhos, de tudo que os destruía, inclusive da sua própria incredulidade. Nós também afirmamos que, quando Cristo morreu, especificamente por sua noiva, ele não criou, simplesmente uma possibilidade ou uma mera oportunidade de salvação, mas comprou realmente e obteve infalivelmente para eles tudo o que é necessário para torná-los salvos, incluindo a graça da regeneração e o dom da fé. Para concluirmos então, 4 aqui verdades para as nossas vidas. Primeiro, o que Deus fez na cruz cumprirá plenamente o seu propósito. O sangue na cruz não foi derramado em vão. Segundo, a todos os que se angustiam com as lutas da vida, a morte de Jesus deveria ressoar como a profunda mensagem do compromisso do Pai. Aquele que não poupou seu próprio Filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Os beneficiados pelo sangue derramado na cruz não precisam andar ansiosos quanto ao dia de amanhã. E por fim, a redenção de Jesus assegura que nenhuma pessoa ou poder pode nos separar do amor de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e vamos voltar lá com os nossos irmãos para podermos continuar aqui conversando a respeito desse assunto. Voltamos. Muito bem, estamos de volta. Graças ao Senhor pela vida do pastor Rodolfo, por esse estudo da sua palavra na Escola Bíblica Dominical, essa oportunidade que temos de nos edificarmos no Senhor aqui em conjunto, mesmo distantes uns dos outros. Amém. Exato. Isso aí. Muito bom, né? Alguma coisa? Já pode comentar já? Sim, já. Pode, vamos lá. Então, é muito interessante, né, essa questão de terminologia, porque, embora a expressão clássica seja expiação limitada, quando a gente vai aprofundando no estudo, a gente vê que essa terminologia, às vezes, ela não é muito feliz, Exato. né? Por isso que o pastor Rodolfo usou algumas vezes a expressão expiação definida, né? Porque, ou seja, o que a Escritura declara e a teologia reformada sistematiza, aquilo que a Escritura declara, é que a morte de Jesus foi definida, ou seja, ela teve o objetivo de alcançar um número definido de pessoas e não todas as pessoas indefinidamente. Então naqueles que ela alcança, ela é ilimitada, porque ela começa Exato. e termina a obra, né? Exato. E naqueles que ela não alcança, ela, de fato, não é definida para eles, né? Então, talvez a gente usar a expressão expiação definida, né? Por causa da evolução do próprio sentido das palavras, seja talvez até mais apropriado, né? Mas é muito interessante isso, porque a Escritura é muito clara quando ela afirma que Cristo deu a sua vida por aqueles que o Pai lhe entregou. Aliás, o próprio Jesus declarou isso, né? Então, é um tema importante. Muito bom. Vamos lá para as perguntas. A gente tem 2 perguntas por enquanto aqui no nosso chat. E a primeira é da Arlete. Não sei se o Jonatas vai usar aí nosso novo recurso. Já está na mas tela. A Arlete já está na tela? Muito bem. A Arlete perguntou assim, né? Em João 10:16, ainda tenho outras ovelhas. Quem seriam outras ovelhas? Bom, essa pergunta é importante, né? Porque
geralmente quando a gente nos depara com essa questão, às vezes surgem algumas dúvidas. Então, quando Jesus diz que tem outras ovelhas, é nesse sentido, Arlete, de que a salvação ela não encontrava-se somente entre os judeus. Havia essa ideia de que o Messias veria somente para os judeus, que a salvação era exclusiva entre os judeus. E isso é algo que, inclusive, com o caminhar da história da igreja ali nos primeiros anos, essa é ainda uma grande dúvida. A salvação é somente para os judeus ou os gentios, ou seja, todo aquele que não é judeu, também é alcançado pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Tanto que o primeiro concílio que aconteceu lá em Jerusalém, em Atos capítulo 15, uma das questões é para definir isso, se a salvação alcança também os gentios. Então, o que Jesus está dizendo é que a salvação ela extrapola a nacionalidade, extrapola o povo judeu e alcança as ovelhas que o Senhor deu a Jesus, entre todo o povo, entre toda a língua e entre toda a nação. Então Jesus aqui já está dando vamos dizer assim, adiantando alguma coisa para os apóstolos, dizendo, olha, a salvação ela vai extrapolar o povo judeu. As minhas ovelhas encontram-se também em outros apriscos, em outros lugares, entre todo o povo, língua e nação. Então é Jesus já falando a respeito dessa universalidade da salvação. Mas aí é bom lembrar, quando falamos a respeito de universalidade, a ideia não é de todo o universo, mas é de ovelhas ou eleitos entre todo o povo, língua e nação. Muito bem. Boa. Vamos lá. Isso aí. Temos mais perguntas aqui e a pergunta agora é do Roger. Seguinte. Desculpe a pergunta, pois ainda estou aprendendo sobre a fé reformada. Não precisa se desculpar, Roger. Estamos aqui todos para aprender. Exatamente. Em todo o tempo. Fique tranquilo. Com base no texto citado em 1 João 2:2, posso entender que a morte de Jesus foi suficiente para o perdão de todos, mas eficiente para a salvação somente dos eleitos? Posso responder essa pergunta? Embora o pastor Rodolfo usou essa expressão, né, a morte de Jesus é suficiente para a salvação de todos, mas eficiente para a salvação dos eleitos apenas, embora essa também seja uma expressão clássica, né, que a gente ouve sempre na teologia, eu vou dizer a minha opinião que eu não gosto muito dela, porque supõe-se então, por essa afirmação, que essa eficiência está de alguma maneira limitada, né? Eu prefiro dizer que a morte de Jesus é suficiente e eficiente para salvar os eleitos, porque ela não teve em nenhum momento o objetivo de salvar alguém que não fosse eleito. Né? Pensar de outra forma pode me induzir a imaginar que então a morte de Jesus em algum sentido foi deficiente. Enfim, só para pontuar isso. Com relação à pergunta do Roger, de novo, né, João é uma pessoa que usa a palavra mundo de várias maneiras. E a gente sabe, por alguns escritos clássicos, que o mundo também era uma expressão que designava os não-gentios, os não-judeus. Né? Para os judeus existiam só duas categorias de pessoas no mundo. Eles, os judeus, e o resto do mundo, ou os gentios. Quando João diz que a morte de Cristo é suficiente para salvar os pecados do mundo inteiro, ele está de novo fazendo uma referência a essa universalidade no alcance do Evangelho, no alcance da obra redentora de Cristo. Não há nenhuma etnia no mundo que esteja fora desse alcance, no sentido de que a morte de Cristo vai salvar os eleitos, estejam eles em que etnia estiverem, porque os judeus em geral pensavam não ser possível a salvação de quem não pertencesse à etnia israelense, israelita, né? Então o que João está dizendo nessa carta é que aqueles irmãos precisavam entender
que a morte de Cristo ela é eficiente para salvar pecadores de todo mundo, porque pode ser que alguém, não sendo judeu, se sentisse fora desse alcance. Exato. Então, até por causa do próprio fato do cristianismo ter nascido dentro do judaísmo e dentro do cristianismo nascente já tivesse havido aquela grande controvérsia que foi resolvida pelo Supremo Concílio de Jerusalém, né? O primeiro Supremo Concílio dos presbíteros lá de Jerusalém, né? Que definiram que os gentios também podiam ser salvos, ao arrepio do que os judeus vinham ensinando durante séculos. Então, eu creio que o que João quer dizer é que o sacrifício de Cristo tem essa vocação universal no sentido de ser suficiente para salvar pecadores judeus e pecadores gentios. Então, a eficiência da morte de Cristo alcança pessoas de todo mundo e não todas as pessoas do mundo, né? A gente vai sempre voltar em João 3,16, né? Porque logo alguém vai perguntar, porque Deus amou o mundo. Ao dizer que Deus amou o mundo, não é o mesmo que dizer que Deus amou cada pessoa do mundo. É dizer que Deus amou pessoas de todo mundo, ou do mundo todo. Então, porque a palavra mundo no Evangelho de João, nas cartas de João, tem essa ampla gama de significados, como tem para nós também. Quando a gente usa a palavra mundo, a gente a usa também com vários sentidos e vários significados. Lá no próprio capítulo 2 de 1 João, mundo lá já tem a conotação de um sistema contrário ao... Exatamente. Contrário a Deus, né? Então, e não especificamente pessoas. Pessoas, exatamente. O mundo em João o pastor Rodolfo lembrou muito bem isso. João usa a palavra mundo nesse sentido, né? De um sistema de vida que é oposto a Deus. Exato. Então, por aí vai. Muito bem, ótimo. É o seguinte, a gente tem uma outra questão aqui da nossa irmã Olinda. Ela é uma questão um pouco fora do tema, mas acho que é legal a gente conversar sobre essa aflição que muitas pessoas acabam vivendo dentro das suas próprias casas. E ela diz o seguinte: como agir com um marido que é católico não praticante e não suporta crente nem ouvir a palavra de Deus quando eu o convido? Qual é o conselho pastoral para essa nossa irmã? Olha, Olinda, muitas pessoas enfrentam isso no relacionamento, e isso nós não podemos negar que com certeza traz angústia e tristeza também ao nosso coração. Então, assim, o meu conselho diante dessa resistência e às vezes da forma como ele responde ao convite ou até mesmo o evangelho, não dando abertura para uma conversa nesse sentido, é orar pela vida dele, é colocá-lo diante do Senhor, interceder pela sua vida, pedindo que o Senhor faça uma obra no coração dele, pedindo que o Senhor faça ali com que essa resistência que ele tem ao Evangelho ou aos cristãos vá diminuindo ao longo do tempo. E dentro das possibilidades, se há alguma possibilidade, às vezes em algum determinado momento, é pregar o Evangelho para ele, falar de Cristo, da sua necessidade de Cristo na sua vida, diante da perdição que ele se encontra. Então, esse é o caminho, porque somente, de fato, é o Senhor que pode agir e intervir na vida dele, e você, enquanto cristã, fiel ao Senhor, temente a Deus, viver como uma verdadeira cristã dentro do seu lar. O próprio Paulo diz a respeito disso, da importância do testemunho da mulher dentro do lar. Então, eu daria esses 3 conselhos: orar, sendo possível, falar e testemunhar dentro do lar dessa fé que você vive e dessa fé que você abraçou um dia na sua caminhada. Posso ler o texto aqui, né? Eu vou ler aqui numa versão que é uma paráfrase, né? 1 Pedro 3:1. Esposas, acomodem-se aos planos de seus maridos, porque assim
Se eles se recusarem a prestar atenção quando vocês lhes falarem a respeito do Senhor, a vida piedosa de vocês lhes falará melhor do que quaisquer palavras. Serão ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de vocês. Então, esse falar que o pastor Rodolfo está dizendo aqui é falar de Cristo, não é falar de igreja, é falar da obra que Cristo fez na sua vida e, acima de tudo, viver essa obra, porque isso vai ter um impacto importante. Então, eu só acrescento a leitura do texto aqui para corroborar aqui o argumento do pastor Rodolfo. Paulo, é Pedro, né? Obrigado, Pedro. pastor. Ter uma vida piedosa. Esse é o caminho. Isso aí. Muito bom. Vamos lá, vamos em frente. As perguntas estão surgindo aqui. O Tiago Aquiles perguntou uma coisa aqui, já um desdobramento do que a gente falou na questão passada. Uhum. Todos os eleitos em qualquer lugar do mundo, até os locais mais isolados, terão que ouvir o Evangelho? Sem sombra de falou, dúvida. Né, que é do inteiro, né? Sim, Todas as nações. Tá? Jesus mesmo disse, né, que o evangelho do reino seria pregado a todas as nações e então viria o fim. Então, agora, é importante a gente pensar que esse testemunho do evangelho que deve chegar a todas as nações não é necessariamente com toda essa estrutura que a gente pensa, né? A gente tem relatos sobre pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus lendo uma página da Bíblia, lendo um trecho de um folheto, ouvindo um pequeno programa de rádio. Sim. A gente não pode esquecer que o poder de Deus é ilimitado e a graça de Deus é suficiente para tocar o coração do pecador, ainda que o conhecimento que ele tem acerca da teologia seja limitado. Lembrar sempre isso é bom, né? Sim. Que ninguém é salvo pela sua ortodoxia, pela sua teologia, até porque toda teologia, por mais ortodoxa que seja, tem suas dificuldades e limitações, porque a teologia é um esforço humano de entender uma revelação divina que muitas vezes está além da nossa capacidade. Exato. Então, Tiago, sim, essa pessoa precisa ouvir o Evangelho. Ela não precisa necessariamente fazer um curso de teologia como esse, ela não precisa necessariamente conhecer todos os aspectos da teologia cristã, mas ela precisa ouvir esta mensagem de que ele é um pecador e que existe um Deus que enviou um Salvador e que é pela fé nessa obra salvífica que os seus pecados são perdoados. A gente precisa sempre lembrar de a teologia reformada diz isso, né, que a Escritura Sagrada tem uma característica muito particular que se chama perspicuidade. Perspicuidade, né? Faltou a voz aqui. Isso significa o quê? Que tudo que é necessário para que um pecador compreenda a necessidade de salvação e conheça o Salvador é claramente exposto na Escritura Sagrada. Então, o contato com essa palavra é suficiente para ele chegar a essa salvação. Então, ele precisa sim. Essa é a resposta. Muito bem. Vamos em frente. Ricardo Simeonato. Uma das dificuldades dos crentes entenderem a questão da eleição não seria porque em seu coração entendem que a eleição como um plano de Deus de exclusão e não o plano de inclusão em seu reino? Olha, Ricardo, eu creio que sim. Um ponto, às vezes, atrás, né, nisso, às vezes pouco contato com a Escritura, porque, como o pastor Aguinaldo mesmo falou aqui, esse é um dos pontos que é claro na Escritura, essa questão da eleição. Mas, geralmente, sim, quando a gente conversa com as pessoas a respeito da eleição e da sua dificuldade de compreendê-la ou até mesmo de aceitá-la, tem esse fundamento ali por trás de, na concepção delas, acreditarem que Deus está tirando pessoas, está excluindo pessoas. E aí, por causa dessa ideia hoje de elevada demais do amor de Deus, eles falam, mas como um Deus que é amor pode então excluir pessoas e encaminhá-las para o inferno?
E justamente dentro disso que você falou, eu procuro trabalhar com as pessoas, tentando fazendo-as pensar na outra direção. Aí é onde eu entro com a parte da depravação total. Aí eu tento fazê-las entender que, na verdade, é o contrário, como você bem disse, é uma inclusão, porque todos estavam perdidos. Todos estavam destituídos da graça de Deus, da glória de Deus. Todos estavam condenados à perdição eterna. Deus, então, misericordiosamente, vai entre todos esses que estavam destinados à perdição eterna e escolhe alguns, elege alguns para a salvação e para receber os benefícios da obra de Cristo. Então, você está coberto de razão. Muitas vezes a dificuldade está nesse ponto, de acharem que Deus está retirando pessoas e não incluindo-as dentro do seu projeto. Eu acho que uma maneira simples de definir isso seria dizer o seguinte, que Deus não manda ninguém para o inferno, né? Deus tira do inferno. Perfeito. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos, lá em Efésios capítulo 2, né, versículo 1, domingo passado eu preguei sobre isso, né, o que é morte, o que é vida. Então todos os homens estão separados de Deus e, portanto, estão mortos todos, indistintamente, independentemente da sua raça, do seu credo, da sua cor, da sua religião. Antes de conhecer a Cristo, todos estão mortos, estão separados de Deus. E se estão separados de Deus, estão condenados à ruína. A nossa sociedade está em franca decadência por causa disso. E por mais que as pessoas neguem isso, a história e os fatos vão comprovar isso. Então, dessa massa de pessoas mortas, Deus a alguns dá vida. Então, o que o Ricardo disse é isso mesmo. E é assim que você, cristão, vai vencer essa resistência que muitos têm de enxergar a Deus como um tirano que, tendo o poder de salvar todos, decidiu salvar alguns. É verdade, Deus tem o poder de salvar todos, mas ele não tem o dever de salvar todos. Exato. Ele não deve a ninguém, porque as ofensas que os homens lhe causaram, de fato, né, são imperdoáveis. Então, quando ele decide perdoar, é ele mostrando o seu caráter gracioso, bondoso, amoroso, não precisando perdoar ninguém em virtude da gravidade das ofensas que foram a ele praticadas. Ainda assim, ele vem ao encontro do homem e salva esse homem. Então, a gente deve realmente inverter a nossa perspectiva. E a gente só vai inverter a perspectiva quando nós entendermos que os nossos pecados não são simplesmente tropeços, pequenas falhas, pequenos deslizes. São apenas coisas que todas as pessoas fazem. Não, os nossos pecados todos vão contra o nosso Criador, revelam um coração rebelde, revelam uma alma impenitente que não se sujeita. E mesmo assim, Deus, que podia simplesmente virar as costas e ir embora, não é? Ele decide salvar alguns. E ao salvar alguns, ele mostra a sua misericórdia. E ao condenar os outros, ele mostra a sua justiça. E aí volta aquilo que o pastor Rodolfo falou. Nós não podemos compartimentar o ser de Deus. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é misericórdia, mas também é verdade. Deus é bondoso, mas ele também é santo. Então, todos os aspectos do ser de Deus se manifestam na obra redentora. Então, sim, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus tira as pessoas que já estão no inferno, que já estão condenadas, que já estão mortas, que já estão servindo ao diabo e as liberta. Foi o que Jesus falou lá em João 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu pergunto, qual de nós não comete pecado? Certo. Então Deus, na sua misericórdia, nos liberta. É isso. Aí. Vamos lá. Vamos em frente aqui. A Flávia Pietro deixou uma questão justamente com essa preocupação da correção teológica na pregação, né? E ela disse assim, considerando isso, não é certo a gente sair falando para todos, Deus te ama, Jesus morreu por você? Se não sabemos se a pessoa é um eleito, como pregar o evangelho
corretamente? Então, aí se a gente ficar restrito às categorias bíblicas, a gente vence esse problema, né? Eu posso ler João 3,16 sem nenhuma crise na consciência e dizer categoricamente: Deus ama o mundo, ama tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não preciso qualificar, né? Eu não preciso dizer para o indivíduo particularmente que Deus o ama. Olha, Deus te ama, Deus tem um plano para você. Deus ama a humanidade que ele criou. Isso não significa que ele ama igualmente a todos, mas de alguma forma ele ama, porque se ele não amasse, ainda que o homem caído, mas de maneira diferente, a vida nesse mundo já tinha sido dizimada. Então, eu não preciso usar esse recurso, que muitas vezes é um recurso que foi criado porque se pensou em algum momento que o apelo ao pecador tem que ser um apelo emocional. Então é muito emocional dizer: olha, Deus te ama, Deus tem um plano em sua vida, as 4 leis espirituais, né, e tal. Por quê? Porque a nossa cabeça foi convencida de que pregar o evangelho é fazer um apelo à emoção do indivíduo, para que, quem sabe, ele até tenha compaixão de Cristo, né? Ele olhe para Cristo lá esmagado na cruz e tenha até um pouquinho de dó de Cristo, e aí ele dê uma chance para Cristo, né? Só que nem Cristo fez isso, né? Jesus, quando começou a pregar, a pregação dele consistiu em convocar os homens ao arrependimento. Arrependei-vos e crede. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade em dizer que o amor de Deus fez com que ele enviasse o seu Filho ao mundo para salvar pessoas de todo o mundo, mas não para salvar todas as pessoas do mundo. Então, quando eu uso as categorias bíblicas, eu fujo desse erro de romantizar o evangelho, e eu não preciso fazer esse apelo emocional para que o pecador, quase que como um gesto de piedade por um Deus que é tão frágil, o leve ao arrependimento. Não, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para salvar aquele que crê. E é curioso, né, que João 3,16 já qualifica, né? Exato. Ele amou o mundo, mas o evangelho vai salvar quem crê. Aí você vai começar a desdobrar as perguntas, né? Então, quem crê, né? Esse quem crê a gente vai ver semana que vem, quando a gente falar da vocação eficaz, né? Aí nós vamos ver por que uns creem e outros não creem. Exato. Isso aí. Vamos em frente. O Marcelo Mota agora deixou uma outra pergunta aqui. Deus não tem prazer na perdição do ímpio, mas o eleito foi criado eleito e o ímpio já tem seu destino definido também. A perdição dessas pessoas não entristece o Criador dessas vidas? De fato, Marcelo, você tem razão nisso. E aí, o que o pastor Aguinaldo falou aqui a respeito dos atributos de Deus, dessas características que tem nele, amor, justiça, bondade, mas também retidão, a sua santidade. Então, nos ajuda a entender esse paradoxo, né, existente. De fato, o que você citou, Deus de maneira alguma é um Deus sádico que está lá do seu alto trono, rindo ou se alegrando com a destruição daqueles que são obras das mãos dele. Mas, ao mesmo tempo, há esse Deus que é justo, esse Deus que é santo, esse Deus que pune o pecador por causa da sua transgressão, da sua rebelião e da sua iniquidade. Então, de maneira alguma, como às vezes outras concepções de deuses, né, que têm até prazer na destruição do outro, que tem alegria na derrota do inimigo, como às vezes a gente vê muito na mitologia grega, o nosso Deus de maneira nenhuma. É um Deus sádico ou um Deus que se alegra com esse tipo de realidade. Mas como ao mesmo tempo ele é esse Deus justo, ele então precisa ser justo na retribuição
das obras dessa sua criação, e então nós temos estes que são condenados à destruição eterna. Eu costumo, viu, Guilherme, fazer uma distinção, né? E talvez isso ajude, né? Eu espero que ajude, né? Não atrapalhe, né? Uma distinção entre o que a gente chama na teologia de vontade decretiva de Deus e a sua vontade de deleite, né? Então, assim como nós, né, com toda a pequenez da comparação, há muitas coisas que nós fazemos que nós não fazemos por prazer, nós fazemos porque elas são necessárias, e eu posso dizer até que no nosso caso por dever, mas nós as fazemos porque nós precisamos que elas sejam feitas. Então, em Deus também é possível identificar na Escritura Sagrada que há algumas coisas que ele faz com prazer e outras coisas que ele faz por dever. Ele diz categoricamente lá no profeta Ezequiel: eu não tenho prazer na condenação do perverso. O meu prazer é que ele se arrependa e viva. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura também declara que Deus é santo e justo e que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue e que a alma que pecar, essa morrerá. Então, para aplicar o princípio, então, muitas vezes Deus passa por cima do que lhe dá prazer para fazer aquilo que ele deve fazer como um Deus que é santo e justo. Aí você pode perguntar, mas ele não podia fazer de outro jeito? Ele podia fazer do jeito que ele quisesse fazer. Mas a Bíblia, que é o nosso livro-texto, que é o texto de onde nós extraímos a fé e a nossa doutrina, nos diz que foi assim que Deus decidiu fazer. Essa é a realidade que nós conhecemos. Essa é a revelação que Deus nos dá na Bíblia Sagrada. E é esse o evangelho que nós temos que pregar. Por mais que aos nossos olhos e à nossa avaliação pareça estranho, e eu diria até que pareça injusto para alguns, né? Mas eu acho isso engraçado dizer isso, né? Porque parece que as pessoas têm a impressão de que se fossem deuses seriam mais justos do que o Deus da Bíblia Sagrada, né? Exato. Isso aí, vamos lá. Vamos em frente. Então tem mais uma pergunta só, que é da Arlete. Ela perguntou assim: Deus ouve as orações dos não eleitos? Boa pergunta essa, né? Olha, Deus só ouve as orações que são feitas em nome de Jesus, né? Então, se alguém pode fazer uma oração em nome de Jesus sem não pertencer a Jesus, então ele ouviria. É importante a gente lembrar que existe uma graça de Deus que é universal, que a gente chama de graça comum, que é essa bondade de Deus que permite que a vida nesse mundo, mesmo caído, seja possível. E é por causa dessa graça comum que Deus continua mantendo as estações do ano, mantendo a terra produtiva, mantendo a vida. Por causa dessa graça comum, o homem é capaz de usar a inteligência para produzir algum bem, né? A prova está aí, a medicina, os remédios, o progresso. Tudo isso é fruto da graça comum, porque Deus criou o homem com essa capacidade. Então, as bênçãos que a gente vê Deus derramando sobre o mundo e até sobre os ímpios, não são fruto da oração dos ímpios, são fruto da graça comum de Deus. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade de achar que Deus ouça a oração de ímpios que se dirijam a Ele sem o papel do mediador, né? Sim. Então a Bíblia deixa muito claro que Deus é tão superior a nós, que a sua dignidade é tão exaltada, que todos os pecadores precisam de um mediador para se referirem, para se dirigirem a Deus. Esse mediador, no passado, ele assumiu diversas figuras, e até que ele se revelou de maneira plena em Jesus Cristo. Então, eu acredito que Deus não ouve a oração de quem não ora a Ele por meio de Jesus Cristo. Mas Deus é bom, Deus é misericordioso, e Deus dá aos homens e até aos ímpios uma vida muito boa. Sim. E a esperança
que eu tenha que esses homens ímpios e muito bons que vivem essa vida muito boa, um dia, ouvindo o Evangelho, tenham a clara percepção de que essa bondade de Deus não é por acaso, ela só é possível por causa do seu amor, da sua graça e por causa da obra de Jesus Cristo. Todo bem que nós recebemos é por meio de Jesus Cristo. É nele, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu não tenho dificuldade em juntar essas duas verdades. Deus só ouve a oração que é feita a Ele com fé em nome de Jesus, mas Deus é misericordioso o suficiente para dar aos homens, incluindo entre eles os ímpios, uma vida até muito boa, considerando o grau de rebeldia que esses homens têm para com Ele. Então, é nesse sentido que a oração tem um papel na nossa vida por causa da mediação de Jesus Cristo. Isso aí. Muito bem. Então, acho que a gente está chegando aqui pontualmente ao final do nosso estudo hoje. Por enquanto, nenhuma pergunta bônus. Então, cuidado, não vai dando tempo, não que repete aparece, isso. né? Tá igual as nossas transmissões. O dia que funciona tudo bem, a gente fala, hoje não dá problema, dá problema. Não tem uma, né? Não. Hoje parece que tá tudo certo, né? Mas como não acabou, então não dá para ter certeza. Só tem certeza quando acaba de verdade. Muito bem. Exatamente. Bom, eu acho que a gente conseguiu sanar as perguntas aqui. Acho que os comentários foram também muito bons e edificantes. E aí eu quero agradecer a todos os irmãos que acompanharam e compartilharam conosco esse estudo aqui, com esse privilégio de podermos juntos conversarmos, estudarmos a palavra do Senhor. E é legal porque, diferente, né, do modelo presencial, nem sempre todo mundo pode perguntar o tanto que pergunta aqui, né? Verdade. É bem legal como esse formato online deu mais voz às pessoas, e isso Sim. é bem interessante. Exato. Em relação ao modelo que a gente tinha. Então, sempre dá para aproveitar aí e perceber a bondade de Deus, inclusive nos ajudando a tirar mais dúvidas e a ter mais interação com os nossos irmãos, que nem sempre a gente tinha essa oportunidade por questão de tempo, por questão de infraestrutura, quando a gente estava presencialmente junto. Então, muito bom poder perceber isso e compartilhar com os nossos irmãos. E é interessante o seguinte, né, que a gente está vendo também que nesse modelo de estudo, os irmãos ficam conversando um com o outro aqui, né? Mas sem atrapalhar, né? Quem está querendo prestar atenção, né? Então é um outro ganho, né? Verdade, as pessoas interagem, a gente vê aqui um interagindo com o outro, um ajudando o outro. E isso é muito bom. Isso é um recurso realmente que Deus nos deu a graça de aprender a usar nesse tempo, né? Talvez verdade. Se o tempo fosse outro, a gente não estaria usando esse recurso, né? Talvez a gente estaria bem tranquilo ali no nosso salão, confortável, e não podendo utilizar mais essa ferramenta tão útil, né? Exatamente. Então é isso aí. Quero agradecer para a gente encerrar aqui mais uma vez a presença de todos vocês, convidá-los para as nossas programações. Quem se inscreveu hoje para o nosso culto às 19h, então a gente se encontra lá. Se você não conseguiu ou não poderá ir, pode acompanhar a nossa transmissão aqui pelo canal, pela live do Facebook. Assim também como as nossas programações durante a semana, o nosso estudo e os coinos também. Certo? Palavras finais aí? Mesmo link, Gui, que a gente mandou, já tem lá o agendamento da live da noite. Então a pessoa pode já ativar o lembrete e já recebe a notificação quando começar. Isso aí. Isso aí. Bom, agora encerramento. Agradecimentos finais aí, Pastor Rodolfo, Pastor Aguinaldo, e a gente finaliza. Boa. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pela presença, por nos acompanhar até aqui, estar com esse coração, né, disposto a aprender, porque, como dissemos, todos nós aqui estamos aprendendo. Todos nós aqui estamos com esse desejo de conhecermos um pouco mais o Senhor, amá-lo um pouco mais, servi-lo de forma ainda melhor. E esses são momentos em que todos nós aqui juntos nós podemos aprender. Então, louvado seja o Senhor pela sua vida, pela sua disposição, e a nossa oração é que nós continuemos juntos trilhando esse caminho para que
a cada dia mais alegremos o coração do nosso Deus. Deus abençoe a todos e até às 19 horas. Agradecer também, né, aos irmãos, agradecer a interação, agradecer aqui também por escrito, né, mas agradecer também aqui na tela pela participação e estimular vocês a perguntar, viu? Eu sei que às vezes você pode ficar intimidado de perguntar, minha pergunta pode ser muito tola, ou pode ser assim, uma pergunta impertinente. Todas as perguntas ajudam. E obviamente nós vamos ter todo o direito de não responder todas, porque nós não sabemos tudo, né? Mas a participação, ela só enriquece. Às vezes a dúvida que você tem é a dúvida de tantas outras pessoas. Verdade. E a sua pergunta pode ajudar, e eu tenho certeza que vai ajudar, inclusive nós aqui, quando estivermos preparando. Então, exato, convidar você para logo mais às 19 horas participar do nosso culto presencialmente ou aqui virtualmente. Não é virtualmente, a gente tinha falado digitalmente, né? Porque a presença vai ser real, né? Você vai estar lá vendo ao vivo. Então participar digitalmente e pedir a você, né, que faça essa mensagem alcançar outras pessoas, compartilhando, enviando o link. Se puder enviar o link para as suas listas de WhatsApp, isso vai ajudar bastante a gente ampliar esse alcance para que o evangelho chegue ao maior número de pessoas. Dentro disso que o senhor falou, rapidinho de perguntas, nós temos o questionário lá para o nosso programa, tá na Bíblia, né? Então os irmãos podem continuar lá. Vai lá nos nossos grupos, arrasta um pouquinho lá, você vai chegar lá no link e nos envie as perguntas, colabore conosco nessa nossa transmissão. Pode enviar o link também para outras pessoas, viu? Pode enviar o link para que mais pessoas também possam perguntar. Perfeito. Muito bem. Jotas quer falar alguma coisa? Está emocionado que deu tudo certo? Ele quis cumprimentar, mas agora não quer despedir, né? Não, o Roger chamou de técnicos. Técnicos, ó, você subiu o grau aí. Técnicos que fazem a transmissão funcionar. Muito boa, Subiu o grau agora. Levou a expectativa. Obrigado, gente. Foi muito bom. Graças a Deus, tudo certo. Tecnicamente, com recursos novos. Espero que vocês tenham gostado. Legal. E é isso aí. Obrigado. Muito bem. Pastor Aguinaldo, o senhor ora, por favor, e a gente encerra. Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará na nossa vida. Eu quero te pedir perdão pela arrogância que muitas vezes nós temos no coração de pensar que faríamos melhor do que o Senhor. Quero te pedir perdão porque o Senhor já fez e está fazendo uma obra tão maravilhosa. E ao invés de te bendizermos, muitas vezes nós questionamos. Quero pedir que o Senhor nos convença da verdade maravilhosa da redenção que há em Cristo e que o Senhor dê a todos nós um coração agradecido. E nos livre, ó Pai, da murmuração, nos livre desse espírito crítico que muitas vezes, por mera ignorância, nos leva a duvidar da sua bondade, duvidar da sua misericórdia, duvidar do seu amor. Perdoa, Deus, também a nossa ignorância, mas também que o Teu Espírito Santo nos motive e nos levante do comodismo que nos deixa parados diante da nossa ignorância e justificando-a pelas dificuldades que enfrentamos, mas pelo contrário, que a nossa alma se encha de prazer de conhecer a verdade, para que nós a anunciemos de maneira fiel e de maneira que o Senhor seja honrado. Eu te peço que o Senhor nos abençoe no dia de hoje e continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.